são muitos, mas o que realmente está no coração de Deus. E isso não é algo fácil, mas desde que escolhi o ministério, eu ouvi uma palavra, uma das lições que eu aprendi com o meu discipulador. Ele me disse: Sérgio, você escolheu uma cadeira solitária. A cadeira do sacerdócio é uma cadeira solitária. E se você fizer alguma coisa, você será culpado. Se você não fizer nada, você também vai ser culpado. Então você tem que escolher pelo que você vai ser culpado. E naquele dia no meu coração, o Espírito Santo colocou uma convicção nele. Eu vou ser culpado todas as vezes por fazer alguma coisa. Mas eu não vou ficar parado, eu não vou cruzar os meus braços. Mas são dias de muitas angústias, de muitos temores. Nós não podemos ignorar. Pregava na última vez aqui sobre verdade e realidade. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo, mas nós podemos invocar uma realidade de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos que estão aqui hoje e aqueles que não vieram, mas poderão talvez estar nos acompanhando ou irão nos ouvir depois. A situação que nós vivemos, das mais perigosas na história da nossa vida como cristão, são as situações de medo. E algumas vezes nós vamos ver o povo de Deus tendo que enfrentar algumas situações de medo. E essas situações, elas fazem com que nós tomemos posições, que nós demos sinais daquilo que nós cremos, pensamos, vivemos, praticamos. E nessas situações de medo, eu lembro bem que nós sempre procuramos algo mais forte, algo mais seguro, algo mais poderoso. Diante de uma forte dor de cabeça, normalmente nós recorremos a um analgésico, forte. Nós, às vezes, por tomarmos muitas vezes analgésicos, alguns já não servem, não é? Então você tem que procurar um mais forte. Eu lembro de uma vez em que eu estava trabalhando com meu pai na roça, e o meu pai, pelo calor do trabalho, pela aquela questão de produzir, ele colocou, era a mandioca, no caçoar, eu não sei qual é o nome que dão aqui, cangalha, caçoar. Colocava a mandioca na cangalha que estava na égua e eu estava em cima dessa égua. E ele, naquela coisa de talvez fazê-la andar, ele deu uma batida na traseira dessa égua, com a corda. E essa égua se assustou e ela começou a galopar, sem controle, porque eu era uma criança, na época eu deveria ter de 4 para 5 anos, eu era bem criança, eu não dava conta de segurar a rédea, porque o cavalo, quando cavalga, ele mexe com a cabeça, uma espécie de motor dele ali. E naquele momento que eu estava em cima daquela égua desembestada, eu senti muito medo, mas eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que fazer. Mas eu olhava para trás e eu via o meu pai correndo atrás da égua.
E de certa forma aquilo me consolava. Mas logo à frente eu vejo que está uma cerca nos caminhos de interior. Eles colocam aquelas porteiras de arame. E logo à frente no caminho, o que tinha à frente era uma porteira dessa de arame que precisava ser aberta. Mas o meu pai não ia chegar a tempo lá. Mas por uma obra não do acaso, mas de Deus, ele conseguiu pegar uma corda que vinha se arrastando, presa à égua. E quando ele pegou aquela corda, ele puxou aquela corda com tanta força, que a égua teve que parar. E naquele momento, todo o medo que eu estava sentindo foi embora. Nós precisamos, em momentos de crise, e eu quero acreditar e creio nisso, que o terror da informação tem feito mais mal às pessoas do que o próprio vírus que nós estamos enfrentando hoje, que é tão perigoso quanto outros vírus que nós já lidamos na história e outros que nós lidamos diariamente e nem sabemos disso. Mas eu não quero entrar no mérito do vírus. Eu quero te falar acerca de um Deus que é poderoso, em quem você e eu podemos confiar sem nenhuma vírgula, nenhuma sombra de dúvidas. A palavra de Deus nos diz que há muitos exércitos, e aliás podem existir muitos exércitos, mas há alguém acima de todos esses exércitos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, e eu não quero ministrar muito, mas eu quero ler muito hoje. Abra a sua Bíblia no livro de Zacarias, um ou dois livros antes do Novo Testamento. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Aqui, queridos, há uma exortação ao arrependimento para o povo de Israel, vinda nos dias do Dário II, no mês segundo do rei Dário. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa chamada de exortação é para o versículo 3. Amém? Versículo 3 diz: portanto, profeta Zacarias falando ao povo de Israel, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim. O Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, diz, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Em momentos de cativeiro, em momentos de angústia do povo, e principalmente nesse momento aqui, ele vai continuar a exortação para que eles não sejam como os seus pais, que ouvindo a voz do Senhor, ao invés de voltar-se para o Senhor, eles foram para distante, eles endureceram os seus corações. Mas quando a Bíblia fala sobre Deus, usando o termo Senhor dos exércitos, e veja que ele usa as duas palavras Senhor e exércitos em maiúsculo, porque aqui ele está falando de uma forma muito mais abrangente do que a nossa vã consciência pode compreender. Por exemplo, existe hoje um exército
de vírus, do qual o Senhor dos exércitos é Senhor. Mas como assim, pastor? Deus é Senhor desses exércitos? Sim, Ele é Senhor, porque Ele diz, Ele é o Senhor dos exércitos. Não está falando aqui em singular, Ele está falando em plural. Ele não está restringindo a um único exército, ou o exército celeste, ou o exército dos homens, mas Ele está falando de exércitos. E quando você lê a Bíblia, de uma forma sistemática, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o Senhor dos exércitos operando através dos seus exércitos. Por exemplo, há uma guerra que foi vencida quando os inimigos apenas ouviam as copas das árvores fazerem barulho. Diz que eles tiveram tanto medo daquele barulho, que eles correram e nem lutaram e começaram a ferir-se entre si. Sabe o que aconteceu aqui? Deus não precisou usar o exército dos homens. Ele usou o exército dos ventos. Ele usou o exército do som das árvores, da copa das árvores, para desbaratar os inimigos. Por isso a Bíblia se refere a Ele como Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor de tudo. Não tem nada que alguém possa fazer contra Ele. Quando Ele determinar algo, quando Ele decretar algo, nada poderá acontecer com aqueles sobre quem Ele decretou a sua palavra. E Deus tem responsabilidade com pessoas que são comprometidas com Ele. Não estou falando aqui de nenhuma teimosia ou porfia, como as pessoas querem interpretar, mas Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem. E eu já ministrei sobre isso aqui uma vez. Comprometer-se é colocar a sua vida, o seu pescoço na guilhotina. Não por querer provar Deus ou causar alguma ofensa a Deus, mas para honrar e glorificar o seu nome. Nós estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, um juízo de Deus sobre a terra. Mas o maior temor que eu estou tendo nesses dias, não é que seja um juízo contra o mundo, mas um juízo contra a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ao longo dos últimos 30, 40 anos, tem se conformado com o mundo, tem tomado a forma de um mundo que não representa nada do reino de Deus, a ponto de as pessoas perderem o temor do nome de Deus, e como já ouvimos ministrações anteriores aqui, qualquer pessoa está usando o nome de Deus como se isso fosse qualquer coisa, e não é. No livro de Salmos, no capítulo 84, também lemos isso aqui recentemente. Mais uma vez, nós vamos ver a referência com relação ao Senhor dos exércitos. Salmo 84, quem achou, diga amém. Versículo 1. Versículo 1 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Quando nós temos essa segurança, esse nome forte, esse ser poderoso e forte, nós descansamos, nós queremos estar lá. Quando nós éramos crianças, que às vezes passávamos os dias fora de casa, brincando, correndo, mas chegava um momento em que nós buscávamos refúgio. O refúgio não era em qualquer lugar, era na casa dos nossos pais,
no meio de situações em que nós vivemos hoje, o refúgio é o lugar da presença do Senhor, dos átrios do Senhor. Lugares como esse, que estão espalhados pela face da terra, onde os filhos do Senhor se reúnem, semana após semana, para exaltar e glorificar o seu nome. Mas mais uma vez aqui ele menciona o Senhor dos exércitos. No Salmo ainda, capítulo 24, ou Salmo 24, já que alguns não se referem como capítulos, nós temos o 23 muito conhecido, mas o 24, versículo 10. Quem achou, diga amém. O Salmo 24, 10 diz: quem é esse Rei da Glória? O salmista, num diálogo entre ele próprio, num diálogo retórico, pela sua própria experiência, ele exclama, ele interroga: quem é esse Rei da Glória? E ele mesmo responde: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós não estamos servindo qualquer um, nós não estamos dia após dia, seria inútil, seria nulo o nosso tempo, estaríamos desperdiçando, se não fosse para confiar em alguém que tem todo o poder sobre todas as coisas, que tem o governo em sua mão sobre todas as coisas. A quem recorrer quando estamos em tormentas, em tribulações, senão a alguém mais poderoso? O filho recorre ao pai, o empregado recorre ao seu patrão, a um supervisor. Nós estamos aqui com a irmã Ive, que trabalha num laboratório, e tem situações que a Ive tem que resolver, mas tem situações que ela não pode resolver. Você vai para quem? Para a sua chefe. Nós sempre, no meio de lutas, nós vamos correr para alguém a mais. Só que chega um momento, Ive, Marcos, irmãos que estão aqui, que nós não temos alguém nessa terra para recorrer, que nós só podemos clamar ao Senhor. Quantas vezes você já olhou uma placa e não estou entendendo nada, Senhor? Depois de anos estudando, mas você para, respira, clama ao Senhor, você volta para aquela placa e vê tudo claramente. Porque há um momento que você precisa correr a um Senhor superior a tudo. Eu reconheço as autoridades, queridos. Eu sei que elas são estabelecidas por Deus, mas há momentos que nem elas sabem o que fazer. E nós precisamos. Hoje, a terra inteira precisava se retratar, pedir perdão ao Senhor e mudar os seus caminhos, mudar os seus hábitos alimentares, mudar as suas rotinas de trabalho excessivas, dar tempo para os pais, trabalhar dignamente, num tempo digno, e ganhar o suficiente para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Os homens, os grandes da terra, precisavam hoje se curvar diante do Senhor, de fato e de verdade, porque a igreja vai clamar, queridos, mas o clamor da igreja vai alcançar apenas aqueles que andam em obediência. Marcos, você não pode, Marcos, orar por alguém que é um empresário, seu amigo, que você gosta, que você ama, que você tem consideração, para que Deus abençoe ele. Você não pode orar por isso, sem que ao mesmo tempo você atrele a vida dele a uma obediência a esta palavra. Não tem como. Você pode gostar, pode ser seu amigão do peito, pode ser o que for. Então, a igreja está abençoando os governos. Para quê, queridos? Vamos clamar para que os governos abram os seus olhos
e façam um único decreto, como a cidade de Nínive, que fez até os animais jejuarem, para que a praga, a peste que já havia sido determinada contra ela, recuasse, e ela pudesse usufruir de boas coisas. No momento de guerra, de tribulação, a quem nós vamos clamar? Em quem nós vamos confiar? No livro de Gênesis, no capítulo 1, se você quiser abrir, você pode abrir. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nós temos o maior exemplo de todos, o que fazer no caos. Capítulo 1, versículo 2, diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre as águas. Diante de tudo isso, estava vazia, trevas, não havia nada aí. E o Deus Criador de todas as coisas encontra este cenário e diz no versículo 3: disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe por quê, queridos? Porque esse Deus é o Senhor dos exércitos. Esse que está clamando aqui, dizendo, haja luz, Ele é o Senhor dos exércitos. Não é a minha nem a sua palavra que vai mudar a história em nossa volta, mas uma palavra do Senhor dos exércitos, e todas as coisas se transformam. Ele diz, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vós. Por que o povo não se volta para o Senhor? Eu sei. O conselho, fique em casa. Aproveite para orar, para ler a sua Bíblia. Eu queria que os cristãos de hoje fossem verdadeiros, porque eu já estou servindo ao Senhor há bastante tempo da minha vida, mais da metade do meu tempo de vida, porque eu amo a Jesus a ponto de perder o ar, queridos, mas para ler a Bíblia tem sido difícil esses dias. As operadoras de celular estão dando crédito de graça para você ficar em casa. A Netflix abriu os pacotes de graça para você ficar em casa. Você passa o dia inteiro em celular, vendo notícia de coronavírus, mas pegar a sua Bíblia que é bom, duvido. Estou a duvidar, como diz os moçambicanos, que você faça isso. Como que Deus vai responder? Como que Deus vai responder se o povo que continua ouvindo o seu clamor, dizendo, voltem-se para mim, e as pessoas não estão se voltando para Deus? Por quê, Sérgio? Porque o que eu vejo nas suas publicações é medo, pavor, terror, e a minha Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então não está buscando o Senhor coisíssima nenhuma. A quem eu vou clamar no caos? No livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Este é um cenário muito interessante. Livro de Lucas. Eu disse capítulo não. Eu disse 22, é o 8, irmãos. É que o meu óculos já não chega. Eu vou ter que aumentar os pés do púlpito. Mas eu fiz esse tamanho aqui por causa da minha esposa. Senão ela não dá conta de usar ele. É capítulo 8 e o versículo
22. Olha isso aí. Amém? Aconteceu que num daqueles dias, entrando ele num barco em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quem é ele aqui, queridos? Ele aqui é Jesus. Muito bem. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar, de naufragar. Eles estão atravessando aqui o mar da Galileia, era uma lagoa, não tem corrente. De movimento do mar aqui tem que acontecer várias outras coisas. E nós sabemos que temos um inimigo que pode mexer com as situações à nossa volta, que pode criar redemoinhos, que pode fazer maremotos, que pode fazer uma série de coisas para causar medo, pânico. Nesse momento aqui que eles estão correndo risco de vida, chegando-se a ele, ou seja, chegando-se, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Versículo 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Esse, queridos, é o Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da glória. Esse é aquele a quem nós devemos recorrer no momento da angústia, da tribulação, porque Ele não é um Deus qualquer que você tem posto no móvel da sua casa. Ele não é uma estátua qualquer que você põe em um lugar especial da sua casa. Esse é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. E Ele pode fazer tudo o que lhe apraz. Ele pode responder ao clamor dos seus filhos. Não entenda mal. Não há poder em nós, mas há poder no nome de Jesus. E aquele que tem autoridade clama no nome de Jesus. E Ele responde, queridos. Ele diz: onde está a vossa fé? Sabe por quê, queridos? Porque fé, o que é o oposto de fé? Não é não ter fé. O oposto de fé é dúvida e medo. Onde opera o medo, não opera a fé. Onde opera a dúvida, não opera a fé. Por isso Jesus pergunta: onde está a vossa fé? E aqui eles já tinham visto vários milagres terem acontecido. Mas eles estavam com medo. E o medo nos faz tomar decisões e posições contrárias à vontade de Deus. O Senhor dos exércitos é poderoso. Mais uma pergunta eu quero fazer. Se o Senhor dos exércitos é poderoso, Jesus estava no barco, sim ou não? Está escrito, né, irmãos? Como é que nós vamos duvidar?
Está escrito, Jesus estava no barco. Jesus é poderoso. Ele fez o mar acalmar e o vento parar. Eu pergunto se Ele é poderoso. Por que que Ele não evitou que isso acontecesse? Sendo onisciente, por que que Ele, na hora que saíram, já não deu essa ordem antes de dormir? Por quê? Por que que Ele faz assim, irmã Mariana? Eu me perguntei hoje, quando eu estava meditando sobre isso. E nós compartilhamos muitas coisas, eu sei que os irmãos têm a mesma convicção que eu. Marco, Deus precisa provar que Ele é poderoso? Não. Também acredito que não. Deus é Deus, querido. Quando Moisés perguntou, Senhor, tá bom, eu vou em teu nome lá no Egito. Mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Em nome de quem eu vou? Ele diz, Moisés, diga para eles que o eu sou te enviou. Ele é poderoso. Queridos, Ele é poderoso, queridos. Ele é poderoso. Está aqui o meu filho, que com 9 anos carregou uma doença. O Deus poderoso operou na vida dele. Hoje ele é saudável para a honra e a glória do Senhor. Ele é poderoso. Está aqui eu e você, que andávamos errantes por esse mundo. Mas o Deus poderoso moveu céus e terra para que nós pudéssemos estar na presença dele hoje. Ele é poderoso, queridos. Ele não precisa provar para ninguém que ele tem poder ou não. É o que o Espírito Santo me disse. E eu disse, Senhor, mas então por quê? Você vai ver ao longo da história, a exemplo dos discípulos no barco, Deus não livrou o seu povo de muitas situações. Ele não livrou o povo da escravidão no Egito. Mas durante a escravidão, Ele levantou os seus servos e tirou o povo com mão forte e poderosa. Deus não livrou um Sansão da chacota dos seus inimigos, da mangação dos seus inimigos, mas no meio daquilo tudo, Deus levantou a ele e honrou o nome dele no meio daquele povo. Diz a Bíblia que Sansão matou mais homens no dia da sua morte do que todo o tempo de sua vida. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel lá, na cova dos leões. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha. Ele livrou eles na fornalha, lá dentro. Deus não livrou a outros como Davi, como José da escravidão, mas na escravidão, na humilhação que sofreu José, Deus o levantou e o colocou sobre todos os homens nos seus dias. Por que, Deus? Se Tu és tão poderoso, por que que o Senhor não livra o Teu povo das situações? Sabe por quê, irmã Mariana? Porque nas situações, nas tribulações, Deus prova quem são os seus filhos. Não são todos, Maria. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os não escolhidos são bons, boas pessoas, bons crentes, têm bons argumentos, mas eles não vão suportar a prova de fogo, queridos. E nós falamos há poucos dias
que nós podemos construir com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. E quando vier as provações, madeira, palha e feno são os primeiros que se queimam, querido. Você não pode dizer que está caminhando. Nós cantamos vários meses aqui que uma coisa nós pedimos ao Senhor: nós queremos ficar no seu altar todos os dias de nossas vidas. Eu clamo ao Senhor pela misericórdia dele sobre as nossas vidas, para não sermos achados em falta naquilo que cantamos, pregamos, profetizamos, mas para que nós venhamos ser achados na posição que ele quer. A vontade do Senhor, queridos, é que nós andemos segundo ele nos chamou. Vai comigo para 1 Tessalonicenses. Perdão, é isso mesmo? Deixa eu ver se é primeiro. Não, é 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha, ele está escrevendo isso aqui em um contexto em que remete à imoralidade sexual, inclusive. Mas eu quero te chamar para a raiz dessa palavra santificação, que é separação. E Robson, nós não podemos ignorar que Deus é Deus de amor, de misericórdia, de bondade, mas também é Deus de justiça. Tá ou não tá demais o que tem sido feito com o nome de Deus, com o nome de Jesus? Tá, queridos. Tá demais. Você vê adúlteros, prostitutos, ladrões, mentirosos, usando o nome do Senhor, e está tudo bem. Você está vendo o nome do Senhor sendo profanado em festas, em festivais, e acha que vai ficar assim? Não vai, queridos. Deus é Deus de justiça. E a vontade dele é que a vontade de Deus é a nossa santificação. Santificar, queridos, separar, remete a processo. E Deus não vai separar um povo para ele com tapinha na costa, não, queridos. Deus não vai separar um povo para ele com bajulação, não. Ele vai querer saber quem está com ele ou quem não está. Lemos há poucos dias, livro de Ruth, quando as suas noras perdem os seus esposos, e Ruth volta para a sua terra. E ela começa a argumentar com as suas noras, dizendo: volta para a tua casa, volta para teu povo, não vem comigo, não tenho nada a te oferecer, não tem nada de bom em mim, não tenho mais filhos, e ainda se tivesse, esperarias eles crescer? E uma delas, sabe o que faz? Chorou, abraçou Noemi, pegou a sua mochilinha e foi embora para o seu povo. Mas houve uma que ficou lá. Ruth ficou com Noemi. Não é com tapinha na costa que Deus separa os seus, não. Ele está peneirando, Ive.
Ele está peneirando. Eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração que Deus não está permitindo essas coisas acontecerem para peneirar o seu povo, para saber onde estão os seus e onde não estão. Para mostrar a uma multidão de pessoas que têm feito eventos em o nome de Jesus, onde Jesus não pode entrar, para mostrar quem é quem, queridos. E eu não tenho medo de falar isso, porque eu sei que é a verdade. Porque há uma grande diferença entre ser usado por Deus e usar o nome de Deus. Há uma grande diferença. Homens, queridos, como Noé, que já mencionamos, José, Daniel, os amigos de Daniel, foram homens que não foram compreendidos no seu tempo, porque eles resolveram obedecer o Senhor dos exércitos, não os senhores dessa terra. Eles não temeram aos homens, mas temeram a Deus. Eles não tiveram as suas vidas por preciosas, mas eles entenderam que melhor lugar é nos altares do Senhor. Mais vale um dia, Davi disse, na tua presença, do que 1000 longe da tua casa. A palavra nos diz, ainda no Tessalonicenses 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu estou falando de uma separação. Deus vai distinguir, queridos. Ele não tem acepção de pessoas para a salvação, mas Ele distingue os salvos dos não salvos. E eu não tenho dúvidas disso. Capítulo 4 de Filipenses. Estamos vivendo em um tempo de luta, de clamor, de muitas dúvidas. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Amém? Não andeis ansiosos de coisa. O que mais está acontecendo nesses dias? Ansiosidade, proveniente de ociosidade, porque nós não aprendemos a nos voltarmos para o Senhor, porque não aprendemos a investir tempo na presença dEle, não aprendemos a fechar a porta do quarto sobre nós e investirmos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, orando, lendo a sua palavra e ouvindo louvor e tendo prazer nisso. Para nós, na maioria das vezes, é um pesar, é uma angústia de alma e de coração, porque ainda reina em nós a nossa carne e não o Espírito que sabe a vontade do Pai e que quer fazer a vontade do Pai. Enquanto você não sentir esse prazer, queridos, enquanto você e eu não sentirmos esse prazer, somos carnais. Mas quando começarmos a sentir prazer e não percebermos que a hora passou na presença do Senhor, aí estamos nos tornando espirituais. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não foca em problema, foca no Senhor. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, como que alguém pode estar em paz se o mundo está em caos? Porque nós não estamos vivendo nesse mundo, queridos. Nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. O Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é em coronavírus, não é em doença, não é em remédio, não é em quarentena, não é em filme, é em
Jesus. Coloca o teu coração e a tua mente em Jesus e caminha nele. E trilha esse caminho, em o nome do Senhor Jesus. Na carta de 1 João, eu não vou andar ansioso, eu não vou andar preocupado, eu não vou andar temeroso, porque eu sirvo a um Deus que chama-se Senhor dos Exércitos. E a Bíblia me diz, segura o dedo aí em 1 João capítulo 4, a Bíblia me diz no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16, que Deus me amou de tal maneira, que mandou o seu Filho para morrer em meu lugar, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus veio me encontrar. E Epístola de João, capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu não vou andar em medo, queridos. Eu já resolvi. Está resolvido no meu coração. Salmos 56. Estamos encerrando, mas há uns textos que eu gostaria de ler. Salmos 56. Volta aí para o meinho da sua Bíblia. Bem no meinho. Salmo 56. Versículo 3. Amém? Diz assim: em vindo o temor, hei de confiar em ti. Amém? Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Dá medo às vezes, queridos? Dá, ué. Queridos, está todo mundo falando a mesma coisa. Está todo mundo profetizando a mesma coisa. Vem dúvida, às vezes vem, mas em vindo isso, eu vou confiar. Isso, em me vindo, ou seja, vindo em mim, o temor. Porque às vezes é possível. Nós estamos no meio de uma correnteza e está tudo indo para um lado e nós estamos indo para outro. É complicado. São ofensas. Me ameaçaram mandar a polícia hoje aqui para fechar o salão. Eu fui ameaçado. Mas sabe, quanto mais o inimigo tenta nos amedrontar, mais eu vou me levantar em o nome do Senhor. Quem somos nós, queridos? Quem somos nós? Uma simples, humilde congregação. Para que tanta coisa contra? Mas em vindo o medo, eu vou confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, que me pode fazer um mortal? Em o nome do Senhor Jesus, levanta a tua igreja, Senhor, que ela não tema quem pode tirar apenas a vida, mas que ela tema aquele que pode matar o corpo e a alma. Isaías 41. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Que Deus é esse, queridos?
que chama um homem pecador como eu e você de amigo. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Como eu disse, queridos, na reunião passada, viver a realidade de Deus está atrelada à obediência à sua palavra. Viver essa coragem, essa ousadia, está atrelado à obediência à sua palavra. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 21. Em verdade, diz aí versículo 21, né? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, onde está a igreja que tem fé? E não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mas calma aí, eu não quero que a igreja seja precipitada e comece a correr pedindo cura de corpo. Precisamos começar a usar esta palavra e invocar o Senhor sobre o coração dos homens, para que eles se voltem para o Senhor. Porque não vale, Senhor, queridos, uma pessoa curada mais do que uma pessoa salva em Cristo Jesus. Não vamos nos precipitar. Quando dobrar o joelho com fé, comece a clamar: Senhor, mostra a tua vontade no meu coração. Eu quero clamar, Senhor, mas não quero ser achado como adversário do Senhor. Eu quero clamar segundo a tua vontade. Porque, querido, Ele não restringiu a nada, e se a igreja começar a clamar, sabe o que vai acontecer? Deus vai curar a terra, e sabe o que vai acontecer? Os homens que não converteram vão fazer as mesmas coisas de novo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que os homens parem de querer se relacionar com outros homens. Nós queremos que as mulheres parem de querer relacionar com outras mulheres. Porque a Bíblia condena, e a Bíblia é a palavra de Deus para nós. E Deus sabe. Deus levantava alguém e o povo tinha paz por 20, 40, 80 anos. Aquele morria, o povo voltava às mesmas práticas. Pecava de novo, Deus castigava, levanta outro. O outro de novo levantava em o nome do Senhor, o Senhor perdoava, sarava a terra, vivia bonança de novo. Aquele morria, voltava a mesma coisa. Calma lá, há um poder na mão da igreja, em o nome do Senhor. Devemos clamar nesses dias. Guarde as nossas tendas, daqui a pouco eu quero ungir a sua mão. Você vai chegar na sua casa e ungir a sua casa, as fronteiras da sua casa. Comece, se você mora em condomínio, para teu carro e começa da porta do condomínio e vai até a tua casa, porque nós servimos a um Deus poderoso. Ele vai te guardar onde você estiver, Ele vai te guardar. Mas quando orarmos, Deus deu um poder na mão da igreja. Cuidado, igreja, como que você vai usar? Você quer que o seu familiar seja curado ou quer que ele vá para o reino dos céus? Perdão,
Vou perguntar de novo de outra forma para não ser mal interpretado. Você quer a cura dele ou quer a salvação para a vida eterna? Não estou pregando que agora você tem que sair matando gente, não. Mas que você precisa anunciar arrependimento, quebrantamento, arrependimento, conversão dos seus maus caminhos, como diz Crônicas 7, para que os homens tenham o favor de Deus. Livro de Mateus ainda, no final do 28, capítulo 28, versículo 20, no final, ele dá uma palavra para nós. Sabe por que eu não vou temer? Eu sei que está meio complicado, está difícil, a gente não sabe se abraça, se aperta a mão, se fala de longe, a gente não sabe mais. Mas eu tenho uma certeza. Final de Mateus, capítulo 28, versículo 20, segundo parágrafo, diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se consumou os séculos? Não, então Ele está conosco. Eu não vou temer. A promessa que começa em Mateus capítulo 1, no versículo 23, quando diz que eu te darei um filho, ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ele mais uma vez confirma a promessa e diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não, coronavírus não me afasta de ti, doença nenhuma me afasta de ti, só a consumação do século, que não vai me afastar de ti, mas vai te trazer para Ele, para toda a eternidade. Nós temos uma esperança, queridos, a nossa esperança é Jesus. Por isso nós estaremos sim aqui. Mais uma vez, queridos, não vou obrigar ninguém a estar aqui. Nós somos, por Constituição Nacional do Brasil, de livre consciência. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas eu já fiz a minha escolha. Terça-feira eu vou estar aqui, 19h30, com alguns que vierem. Domingo eu vou estar aqui às 18 horas, e eu creio que nós vamos passar essa situação. E o Senhor está nesses dias selando algumas pessoas, marcando algumas pessoas. Davi tinha um exército, mas no meio do exército dele ele tinha 30. No meio dos 30 valentes de Davi, tinha 3. E havia uns que estavam entre os 3, mas não eram contados com os 3. Deus está marcando os seus valentes nesses dias, para algo muito mais poderoso que vai acontecer, brevemente. Mas há um povo que não vai arredar o pé, há um povo que não vai ceder, porque ele tem fé e ele crê naquele que vive e reina para todo sempre. Eu peço que você possa pôr uma música ali, porque ele vive. Enquanto nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, eu quero orar por você, como um profeta do Senhor nessa cidade. Maceió, Alagoas, está guardado pelo poder do sangue de Jesus. O Senhor vai guardar os seus filhos. O Senhor vai continuar sendo fiel, como Ele sempre foi. Ele não abre da batalha, queridos, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E nós queremos orar, que Ele guarde a nossa cidade, que Ele dê ordem a esse exército de vírus do corona, e que esse exército obedeça a voz dEle acerca dos seus filhos nessa cidade, e que aqueles que ainda não se voltaram para o Senhor, se voltem nesses dias, em o nome do Senhor Jesus.